Olá pessoal, boa tarde. Começando mais uma aula de matemática. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade à nossa sequência, né? Então assim, a gente vai trabalhar ainda MMC e MDC. A gente vai finalizar esse assunto hoje, tá certo? Eu acredito que muitas pessoas assistiram um vídeo anterior onde eu expliquei o que era MMC, o que era MDC. E assim, na aula de hoje eu vou fazer só uma breve revisão sobre isso e depois já encaminhar a atividade. E aí eu começo perguntando, o que é o MMC? Né? Ah, professor, MMC é o mínimo múltiplo comum. Mas o que isso quer dizer? O que é o mínimo múltiplo comum? Então você vai ver. O mínimo múltiplo comum de dois ou mais números naturais é o menor múltiplo comum a todos eles, excluindo o zero. Gente, o zero vai ser múltiplo de todos os números. Por quê? Porque quando eu multiplico qualquer número por zero, dá zero. Então ele é múltiplo de todos os números. Então, o mínimo múltiplo comum vai ser o menor múltiplo comum a todos os números que eu estou procurando, só que excluindo o número zero, tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu quero o MMC de 7 e 8. Quais são os múltiplos de 8? Então, veja, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 8, 64. E aí os múltiplos de 8 são infinitos, porque eu posso multiplicar ele por infinitos números naturais, tá certo? Então aqui, esses são os múltiplos de 8. Eu quero saber o múltiplo comum de 7 e 8. Então, vou fazer aqui os múltiplos de 7. 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 e 63. Também são infinitos, então eu coloco aqui 3 pontinhos e fecho aqui a minha chave. Veja, eu quero o mínimo múltiplo comum. Esse daqui, nessa apresentação, eu vejo que o múltiplo comum do 8 e do 7 é o 0, só que o 0 ele vai ser excluído, tá certo? Então, depois do 0, só vai ter comum o 56, tá? Então, o mínimo múltiplo comum aqui vai ser o 56. Se eu fizer dar continuidade, eu vou encontrar outros múltiplos comuns de 8 e 7, mas o menor deles vai ser o 56, tá certo? E o MDC, o que é o MDC? Ah, professor, o MDC é o maior divisor comum, né? Mas o que isso significa? Então, o maior divisor comum, máximo divisor comum de dois ou mais números naturais, é o maior divisor comum a todos eles. Então, veja aqui o exemplo. Qual é o maior divisor comum de 20 e 24? Então, veja. Sempre o 1 vai ser divisor de todos os números, correto? Então, divido 20 por 1, dá 20, tá certo? 20 por 2 vai dar 10. Então, o 2 também é divisor do 20. 20 dividido para 4 dá 5. Então, o 4 é divisor do 20. 20 dividido para 5 dá 4. Então, 5 é divisor do 20. 20 dividido para 10, olha aí, 10 vai dar 2. Então, 2 é... Ou melhor, o 10 é divisor do 20. 20 dividido para 20 dá 1. Então, veja, eu sempre começo do 1 e termino com o último número, que vai ser o divisor, vai ser igual ao número que eu estou procurando. Exemplo, aqui eu não estava procurando o divisor do 20, então o último número que eu vou botar aqui para dividir o 20 é pelo 20, porque sempre o número ele é divisor dele mesmo, tá certo? Continuando. Agora os divisores do 24. Né? Então vai dar para dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 8, por 12 e por 24. Então veja, aqui eu tenho os divisores de 20 e aqui do 24. Qual é o maior divisor comum entre eles? Então veja que o maior divisor comum vai ser o 4. Ele tem o 1 que é comum, ele vai ter o 2 que também é comum, dá para dividir os dois números por 2. Porém, o 4 é o maior que eu consigo dividir os dois ao mesmo tempo, tá certo? Então aí o divisor vai ser, o máximo divisor comum vai ser aquele número que eu consigo dividir os dois ou mais números ao mesmo tempo. Então aqui eu trago um exemplo para vocês, e aí desse exemplo eu vou utilizar aqui da estratégia de decompor em fatores primos, ou então fatoração, como vocês estão acostumados. Qual é o MMC e o MDC dos números 6 e 9 e dos números 84 e 120? Vou começar com 6 e 9. Esse tracinho que eu passo aqui, ele representa uma divisão, correto?
Então, os números que eu consigo dividir o 6 e o 9. Eu vou começar aqui pelo 2. Professor, mas o 9 ele não dá para dividir por 2, porque vai dar um número quebrado. Então, veja, 6 dividido para 2 dá 3. O 9 ele não dá, então eu repito ele. Lembrando, eu não posso colocar com números decimais. Então, aí o 9 só vai ser repetido. Então, aqui vai dar para dividir agora por 3, né? 3 e 9 dá por 3, que dá 1. E o 9 por 3, que dá 3. Dá para dividir por 3 de novo, que vai dar 1. Então, aqui veja. Fazendo essa divisão, né, do 6 e do 9, eu encontrei 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. Então, o MMC vai ser 18. O mínimo múltiplo comum de 6 e 9 vai ser 18. Tá certo? Então, o MDC, como é que eu faço? O MDC, ele utiliza a mesma estratégia da divisão, porém, eu só vou selecionar como múltiplo os números que dividem os dois ao mesmo tempo. Exemplo, aqui o 2, ele só dividiu o 6, ele não dividiu o 9. Então, o 2 ele não entra, eu anulo ele. O 3, ele dividiu o 3 e dividiu o 9. Logo, ele dividiria o 6 e o 9. Então, ele vai ser selecionado. Por último, ficou esse 3 aqui. Ele só dividiu esse 3 que pertence ao 9, que deu 1, e ele não vai ser selecionado. Então, o MMDC de 6 e 9 vai ser somente 3. Se tivesse mais de um número, a gente multiplicaria também. Vou fazer agora de 84 e 120. Ele dá para dividir por 2. 84 por 2 dá 42. 120 por 2 dá 60. Que vai dar para dividir por 2, que vai dar 21 e 30. Aí eu vou ver aqui que o 21 ele é um número que só dá para dividir por 3. E o 30 também dá para dividir por 3, então eu vou dividir logo por 3 aqui. 21 por 3 vai dar 7, o 30 por 3 vai dar 10. Aí vai dar para dividir por 2, que vai dar 7 e 5, por 5, que vai dar 1 e 7, e por 7, que vai dar 1 e 1. Vou fazer de novo a multiplicação. Então veja aqui, ó. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes... Vem aqui. 4 vezes 3, que vai dar 12. 12 vezes 2, que vai dar 24. 24 vezes 5 vai dar 120. O que esse mouse está assim? 120 vezes 7 vai dar 840. Então, veja. O mínimo múltiplo comum do 84 e do 120 vai ser o 840, certo? Então, eu vou fazer agora o MDC. O MDC eu seleciono os números que dividiram os dois ao mesmo tempo. Então, primeiro, vai ser o 2, né? O 2 ele dividiu o 84 e o 120. Depois, o 2 que dividiu o 42 e o 60. Depois, o 3 que dividiu o 21 e o 30. Veja que, a partir desse 2, eu só dividi um número, não dividi os dois. Exemplo, o 7 eu repeti, porque ele é um número primo, ele só é dividido por ele mesmo. Aí o 10 aqui deu para dividir, mas ele não dividiu os dois. O 5 não dividiu os dois, só dividiu o 5. E o 7 só dividiu o 7, então assim, ficou 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então o maior divisor comum de 84 e 120 vai ser o número 12.